Boa tarde, tudo bem com vocês, quarto ano? Então, a nossa atividade de hoje, eu deixei aqui a página 80, que é uma atividade que nós fizemos na última aula. Eu deixei aqui a correção, tá bom? E deixei em PDF também, para que vocês possam conferir no Classroom depois. Então, a atividade nossa se inicia na página 81. Pluft, o Fantasminha é uma famosa peça teatral infantil escrita pela dramaturga brasileira Maria Clara Machado. Conta a história do rapto de Maribel pelo malvado pirata Perna de Pau. Escondida no sótão de uma velha casa, ela conhece uma família de fantasmas e faz amizade com Pluft, um fantasminha que tem medo de gente. Junto com os marinheiros, João, Julião e Sebastião, os amigos ajudam a menina a se livrar do perigo. Então aqui nós temos algumas cenas, né, dessa peça teatral. Vocês podem verificar aí 2 imagens, ok? Então depois, qual que é a mensagem que tem aqui? Letra A. Leia a rubrica inicial dessa peça encantadora. Cenário: um sótão. À direita, uma janela dando para fora, de onde se avista o céu. No meio, encostado à parede do fundo, um baú, uma cadeira de balanço, cabides onde se vêem pendurados velhas roupas e chapéus, coisas de marinha, cordas, redes, o retrato velado do capitão Bonança. À esquerda, a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira que range compassadamente. Pluft, o fantasminha, brinca com um barco. Depois, larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa por algum tempo. Então, pessoal, o que a gente pode verificar nesse trecho que tem em destaque aí alguns adjetivos, certo? Então, nós temos aqui velhas roupas, onde o que acontece? O adjetivo, né, velhas, caracteriza o quê? Roupas. Depois nós temos aí na última linha também, nós temos velha boneca. O adjetivo velho está caracterizando quem? O substantivo boneca. Então a função do adjetivo é dar uma característica a algum substantivo, certo? Então por isso que nós temos aqui velha boneca, velhas roupas. Lembrando, como nós falamos na aula da semana passada, que o adjetivo e o substantivo, eles devem concordar em número. Então lembra que a atividade que nós fizemos, eu dei algumas palavras para que vocês colocassem as características. Então a partir do momento que eu passo para vocês uma palavra no singular, esse adjetivo, ou seja, essa característica, tem que estar no singular. A partir do momento em que eu passo um substantivo no plural, consequentemente as características têm que ser no plural também, ok? Então é isso que a gente vê aqui também. Velhas roupas estão no plural o adjetivo e o substantivo. Velha boneca estão no singular o substantivo e o adjetivo, ok? Então não se esqueçam disso. Então espero que vocês se recordem da atividade que nós fizemos na aula passada, a brincadeira que nós fizemos, para que na hora de escrever vocês se recordem disso, ok? Observe que há 2 adjetivos destacados no texto. Ligue-os com uma flecha aos substantivos a que se referem. Então nós temos a ligação, né? O boneco e velha, a que eles se referem, e velhas roupas também, ok? Depois no item 4, nós temos aqui algumas vezes 2 palavras que aparecem juntas também podem ter o valor de um adjetivo, por exemplo. Então nós temos como exemplo a palavra livros. Então temos o que? Livros sem imagens, com ilustrações, livros de aventuras, livros de pano. Então, pessoal, a gente tem aqui uma característica. Aí vocês vão falar assim para mim, peraí, a palavra é livros, está no plural, mas ali por último eu vejo de pano que está no singular. Pessoal, nesse caso, quando a gente fala nas características, o que a gente vai começar a ver agora são as locuções adjetivas, ou seja, são 2 palavras ou mais do que isso que formam que dão uma característica a um substantivo, ok? Então aqui, essas expressões formadas por mais de uma palavra são chamadas de locuções adjetivas. Será que você consegue encontrar uma delas no texto da atividade anterior? Caso a encontre,
pinte com lápis colorido. Então, vocês vão ter que verificar no texto da página 81 se tem em algum lugar onde vocês conseguem encontrar essa locução adjetiva, ok? Veja que interessante, uma locução adjetiva tem o valor de um adjetivo. Então aqui observe, fomos ao teatro num dia de chuva. Então o de chuva nós conseguimos verificar aí que nós temos o quê? Uma locução adjetiva, que são aí duas palavrinhas que elas dão o sentido de uma coisa só. Olha só no quadrinho seguinte, fomos ao teatro num dia chuvoso. Então pessoal, quando eu falo aqui num dia chuvoso, quando a gente olha chuvoso é uma característica do dia, certo? O dia estava chuvoso, é uma característica. Então a gente tem um adjetivo. Mas quando eu falo que fomos ao teatro num dia chuvoso, ou se eu falar para vocês, fomos ao teatro num dia de chuva, o sentido é o mesmo, ok? Então, essa análise que a gente vai começar a fazer daqui em diante, ok? Analisar que muitas vezes eu posso ter duas palavras ou mais que dão uma característica, ou seja, elas são na verdade, um adjetivo, ok? Então, o que vocês terão que fazer aqui na página seguinte, na página 82? Pense em dois substantivos, escreva alguns adjetivos e locuções adjetivas que os caracterizem. Lembre-se da concordância. Desafie um de seus colegas a descobrir os substantivos nos quais você pensou, deixando que ele leia as características. Depois, você deve adivinhar o dele. Então, vocês vão ter que colocar o quê? Vocês vão ter que pensar em dois substantivos, ou seja, nome alguma coisa. Por exemplo, eu coloco a palavra bolo de laranja. Então, vocês vão falar o que para mim? Bolo de laranja. O de laranja não está dando uma característica, não está falando o jeito que é o bolo. Então, bolo de laranja, nesse caso tem o bolo substantivo, o de laranja é uma locução adjetiva que dá uma característica, ok? Por exemplo, eu falo assim, amor de mãe. Quando eu falo amor, é um substantivo que eu estou dando nome a alguma coisa. Agora, o de mãe é uma característica desse amor, é uma qualidade desse amor, ok? Então, vocês terão que fazer isso. Imaginar aí dois substantivos e alguma característica deles. Só que lembrando que vocês terão que utilizar adjetivos e locuções adjetivas, tá bom? Amor de mãe, amor materno, vocês podem colocar também. Lembrando, escolham aí outras palavras, ok? Aqui no item 5, o que vocês terão que fazer? Escreva os adjetivos que correspondem às locuções adjetivas em destaque nas expressões abaixo. Então, nós temos aqui, mulher de coragem. Quando eu utilizo esse de coragem, que é uma locução adjetiva, eu posso falar que essa mulher é o quê? Vou dar uma dica aqui, por exemplo, mulher de coragem é uma mulher corajosa, ok? Amor de mãe, como será que eu posso colocar? Coroa do rei, peça de teatro, relatório do mês. Como será que eu posso colocar essas palavras? Como que eu posso... de que maneira essas locuções adjetivas podem ser colocadas? Eu colocar mulher de coragem seria o quê? Mesma coisa que mulher corajosa. E as outras palavras? Como que elas ficariam? 6. Os adjetivos que caracterizam pessoas ou coisas de acordo com suas origens são chamados de adjetivos pátrios. Quando a gente fala de adjetivos pátrios, refere-se à nacionalidade da pessoa. Então, quando a gente fala aqui, quem nasce na Argentina é o quê? Como que a gente chama essa pessoa que nasce na Argentina? E no Brasil, por exemplo, se eu falo quem nasce no Brasil, o quê? É brasileiro ou é argentino? Como que eu coloco? Quem nasce no Brasil é brasileiro. E quem nasce em Minas Gerais? Quem nasce em Minas Gerais é o quê? Mineiro? É cearense? É goiano? Como é que é? Então, é isso que vocês terão que fazer. Então, quem nasce em tal lugar é o quê? Vocês terão que preencher a página 83 dessa maneira, tá bom? Tchau, pessoal!